Seja bem-vindo a mais um Maná Podcast. E o tema de hoje está lá em Êxodo 24, de 1 a 11, que fala sobre o Deus que se faz aliança e convida à sua presença. No contexto dessa passagem, nós encontramos alguns pontos importantes. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura junto com você, para que você acompanhasse conosco todo o evento e todo o desenrolar da história. O capítulo 24 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés referir-se ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Queridos, aqui nós vemos no capítulo 24 de Êxodo, um dos textos mais sublimes do Antigo Testamento. Porque estamos diante de um momento decisivo da história da redenção. Estamos num momento decisivo em que o Deus Santo, transcendente, o Deus soberano, gracioso, estabelece uma aliança com o seu povo. E de maneira surpreendente, parte de Deus o convite para que os representantes humanos subam à sua presença no monte e contemplem a sua glória. Depois da libertação do Egito, que é narrado lá em Êxodo capítulo 12 até o capítulo 14, da entrega dos 10 mandamentos, vai ser em Êxodo 20, chegamos agora à ratificação solene da aliança. Não se trata aqui, amados, de um relacionamento qualquer, mas de um relacionamento verdadeiramente, como podemos dizer assim, firmado entre o Deus Todo-Poderoso, que traz agora não apenas um código moral, mas ele faz um pacto, uma aliança entre Deus e o seu povo redimido. Êxodo 24, ele nos ensina sobre a santidade de Deus, sobre a seriedade da aliança, mas também ele nos ensina sobre a necessidade da mediação, sobre o valor da obediência, sobre o privilégio da comunhão com Deus. Esse texto é profundamente teológico e também profundamente pastoral.
A primeira coisa que nós detectamos aqui nos versículos 1 e 2 é a aproximação de Deus. Mas essa aproximação de Deus exige ordem e reverência. E é algo que Deus é muito zeloso nesse sentido. Disse também o Senhor a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Só Moisés chegará ao Senhor. Aqui aprendemos algo essencial. Deus é acessível, mas não é comum. Vamos explicar isso. Quando Deus ele chama para um ajuntamento, mas estabelece limites. Ele convida, mas define ordem. Nem todos podiam subir da mesma forma. Havia níveis de proximidade. Isso revela duas verdades que são muito claras aqui. Primeiro, que Deus é santo. Segundo, a aproximação exige mediação e reverência. No Antigo Testamento, essa distância pedagógica era muito comum no sentido de que ele ensinava ao povo que o pecado cria separação, que a presença de Deus não pode ser tratada com banalidade. Vivemos hoje um tempo em que muitos querem um Deus acessível, mas sem santidade. Querem intimidade com Deus, mas sem reverência. Êxodo 24 corrige essa distorção. Porque Deus é um Deus zeloso. E o que nós vemos muitas vezes nos dias de hoje, essa banalização do sagrado, e você pode ver isso nos cultos em algumas igrejas, em que há uma tremenda falta de reverência do lugar santo. Se você comparar com qualquer religião não evangélica, não cristã, até mesmo satânicas, você vai ver mais reverência, mais respeito do que em muitas igrejas evangélicas, cristãs, genuínas. Porque nas nossas igrejas nós vemos, muitas vezes, que os dirigentes que estão lá no púlpito, muitas vezes, enquanto está cantando, eles estão andando, eles estão mexendo numa coisa, estão mexendo noutra, ou desce do púlpito, vai até o salão, vai até a porta da frente, depois volta para o púlpito. É aquele, no linguajar nordestino, é aquele chamego que atrapalha a reverência. Nós vemos até nas igrejas, nos rituais normais de entidades como maçonaria, como igrejas satânicas, como religiões afro, até uma certa reverência às suas divindades. Na igreja evangélica estamos perdendo isso. Naquela situação em que muitos dizem, mas a gente no cristianismo trata o pai como Abba Pai, papaizinho. Então não tem para que aquela reverência. Gente, preste bem atenção. Você acha que no céu os anjos de Deus, quando estão louvando ao Senhor, um está cutucando a asa do outro, um está puxando a asa que fica cobrindo os pés do arcanjo, do querubim, outro fica conversando enquanto Deus está sendo adorado? Você acha que pode ser assim? Ou há uma ordem?
Deus é um Deus de ordem. E assim sendo, ele exige que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde há ordem e controle, há seriedade. Então, Deus é amor, é verdade, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A aproximação começa com a nossa submissão. A palavra da aliança deve ser proclamada e aceita. E veja só o que é que diz o versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. A aliança não é construída sobre sentimentos, é construída sobre revelação. Moisés transmite todas as palavras do Senhor. O povo responde com um compromisso público. Embora nós sabemos pela história que eles não cumpriram essa parte. Entretanto, nesse momento, eles estavam recebendo a mensagem e respondendo também àquela aliança. A fé bíblica não nasce da imaginação humana, mas da obediência, de uma escuta obediente a Deus. E quando Deus fala, nós baixamos a cabeça e devemos estar verdadeiramente em reverência a esse Deus. O povo responde. Observe que a resposta foi coletiva e unânime. Todo o povo unanimemente falou: o que o Senhor disser, nós faremos. Porque a aliança com Deus envolve a comunidade, é verdade. Agora tem algumas aplicações pastorais. A igreja não vive de opiniões. Ela vive da palavra de Deus. Avivamento verdadeiro começa quando o povo diz: faremos tudo o que o Senhor nos mandar. Tudo que o Senhor tem dito. Contudo, sabemos pela narrativa posterior que Israel falhou. O povo falhou. Isso revela uma tensão. O desejo de obedecer nem sempre é sustentado pela prática vivenciada no dia a dia em um coração transformado. Entretanto, a lei revela o padrão, mas não gera poder para cumpri-la. Observe isso, que é importante. A terceira lição que nós vemos aqui está no versículo 4 ao versículo 8, em que Moisés edifica um altar. 12 colunas representam as 12 tribos de Israel. Dentro desse contexto, os sacrifícios são oferecidos. O sangue é aspergido sobre o altar e sobre o povo. Aqueles 12 representantes das tribos sacrificam animais, novilhos. Moisés pega aquele sangue e vem a aspergir sobre o altar que ele fez, que dá a impressão de que era uma coisa muito rebuscada. Não, era uma coisa simples, era um amontoado de pedras. E as colunas também era outro amontoado de pedra, que faz com que represente cada coluna representando uma tribo. Então vem a declaração central: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito conosco. Versículo 8. Aqui entramos no coração teológico do texto. Aqui entramos no momento em que, na mentalidade bíblica, o sangue representa a vida. A aliança é selada com vida derramada. Isso demonstra que a gravidade do pecado, vemos isso com muita clareza, demonstra também
que o custo do relacionamento com Deus e vemos aqui a necessidade da expiação. Sem sangue não há aliança. Este texto ecoa poderosamente no Novo Testamento. Quando Jesus, na última ceia, toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Ele está conscientemente apontando para o Êxodo 24. No Sinai, o sangue do novilho foi aspergido. No Calvário, o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado. Então, o que nós vemos aqui é o tipo e o antítipo. A tipologia do Êxodo 24 se manifesta na realidade em Cristo Jesus. E aqui aprendemos que a aliança não é um contrato leve. É um contrato cruento. Né? Comunhão exige expiação. E a graça, ela tem um custo. Para nós, saiu de graça. Mas para Deus, custou a vida do próprio Filho. O texto do versículo 7, ele diz o seguinte: e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. A fé bíblica, ela é auditiva. Preste bem atenção nisso, que é importante. A palavra é proclamada antes de ser experimentada. A fé bíblica, sendo auditiva, nos mostra que antes da comunhão no monte, versículo 9 ao versículo 11, a leitura da lei. Antes da experiência da glória, há compromisso com a verdade. Em nossos dias, muitos querem experiências espirituais sem compromisso com as Escrituras. Muitos querem ter experiência com Deus sem ler a palavra de Deus. Mas o padrão divino é claro. Revelação, compromisso, sacrifício e comunhão. Não existe atalho. Não existe atalho. A espiritualidade que ignora a palavra de Deus se torna mística vazia. Se torna mística vazia. A espiritualidade bíblica, ela é fundamentada na revelação objetiva de Deus. E dentro dessa condição, a confirmação solene do compromisso que Deus requer de cada um do seu povo. Então, quando o povo responde, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, veja aqui que houve um acréscimo. O povo acrescenta algo. Não apenas faremos o que o Senhor disser, mas obedeceremos. A obediência é o coração da aliança. A graça liberta, a aliança orienta. A obediência preserva. No entanto, o restante do livro de Êxodo mostrará que o coração humano é inclinado à rebeldia. Capítulo 32, você já vai encontrar esse mesmo povo dizendo que faria tudo o que o Senhor mandasse e obedeceria. Estão construindo um bezerro de ouro para adorá-lo, só porque, após esse banquete, Moisés foi chamado à presença de Deus no canto mais alto do monte e demorou mais de 40 dias. Ora, isso aponta para uma necessidade maior. Não apenas leis externas, mas transformação interna é necessária. Jeremias 31, que é outra reformulação do pacto, da aliança, é a mesma aliança,
só que agora firmada com relação à pessoa real que deve verdadeiramente cumprir essa aliança. Então, no capítulo 31 de Jeremias, já vem o anúncio da nova aliança, que cada vez mais está se aproximando do ápice dessa condição que é em Jesus. Então, no 9 ao 11, o versículo 9 ao 11, do capítulo 24 de Êxodo, nós encontramos que este é um dos momentos mais extraordinários desse encontro da aliança entre Moisés e o seu povo. Então, diz o texto: e viram o Deus de Israel, e também viram a Deus e comeram e beberam. Algo surpreendente acontece aqui, que nós precisamos entender, porque às vezes acontece da gente ler o texto e às vezes passa por cima. Existe uma comunicação inicial. Moisés relatou ao povo, houve a resposta do povo, o povo declarou em uníssono: tudo que o Senhor disser, nós faremos e obedeceremos. Há o registro escrito que Moisés fala sobre essa questão, e aí vem o encontro do Senhor. Após o ritual de sangue, né, quando os jovens israelitas ofereceram holocausto, sacrifícios pacíficos de novilho, vem a primeira aspersão. Moisés colocou a metade do sangue em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar, simbolizando o compromisso de Deus com o pacto. A segunda aspersão foi quando, após ler o livro da aliança, novamente para o povo, ele agora pega esse sangue e vai aspergir o povo, declarando: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Este ato selava a união e a purificação do povo para cumprir os termos divinos. Após esse evento, essa ratificação com sangue, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subiram para a parte do monte mais alta, em que tiveram uma visão parcial de Deus. Eles descreveram o local como um platô pavimentado de safira. Você sabe, safira é uma pedra azul, né? Azul esverdeada, muito bonita. E todo o platô ali estava naquela coloração de pedra de safira, que ia até a base do trono e aos pés de Deus. Veja, as pessoas não viram o rosto de Deus, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. O que foi que aconteceu ali? Possivelmente uma clara alusão ao céu, né? Mas de uma forma que as pessoas agora purificadas, agora perdoadas, poderiam, naquele momento, vislumbrar o celestial. E essa nova comunhão fazia com que as pessoas ali pudessem sentir uma paz, sentir aquela presença de Deus, Deus e os homens em uma relação familiar, em uma relação de Deus e o seu povo, onde a vontade de Deus é revelada para o povo. Qual é a vontade de Deus? Que Deus seja o Deus desse povo e esse povo seja o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse momento, nós vemos como podemos dizer,
um vislumbre do que vai ser na eternidade. Mas eles viram a presença de Deus. E essa forma de se apresentar, podemos dizer que foi uma cristofania. Alguns estudiosos pensam assim: uma aparição do Cristo pré-encarnado em comunicação com o seu povo. Agora, o que nós vemos aqui é que o sangue da aliança possibilitou que o ser humano pecador, imperfeito, incapaz de ver a Deus, pudesse vislumbrar, ter uma visão de Deus naquele momento. Isso é maravilhoso e é uma coisa que não acontece todo o tempo. Não acontece todo o tempo. O Deus de Israel, ele se revelou para aquele povo. O que nós precisamos entender, amados, é que quando Deus se revela, é porque ele quer ter o contato. É ele que inicia a conversa, é ele que busca o pecador, é ele que vem até nós. Então, nesse podcast de hoje, você aprendeu algo maravilhoso. A presença de Deus na sua vida, na vida do povo, é uma forma de Deus dizer: eu estou aqui presente. Eu estou aqui para ouvir vocês. Eu quero que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. Queridos, se esse podcast te ajudou de alguma forma, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa mensagem, esse estudo com outras pessoas e dê o seu like. O seu like é muito importante porque o YouTube vai ver que é relevante o assunto e vai espalhar para mais gente. Tá certo? Fica com Deus e nós nos vemos no nosso próximo podcast.